Olá, pessoas espirituais, sejam todos muito bem-vindos aqui no YouTube do canal Somos Espiritismo. Eu sou o Ed Moura e hoje a gente vai falar sobre como funciona a mediunidade, quais são os mecanismos que os espíritos utilizam junto com os médiuns para fazer as comunicações. Vem comigo, fica até o final que você vai aprender muita coisa. Os médiuns, de acordo com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, são indivíduos que possuem capacidade de servir como intermediários entre o mundo material e o mundo espiritual. Eles recebem mensagens dos espíritos de várias maneiras, dependendo do tipo de mediunidade que possuem. Aqui estão algumas das formas mais comuns pelas quais os médiuns podem receber espíritos e suas comunicações. O médium escreve as mensagens dos espíritos. Isso pode ser feito de forma consciente, onde o médium está ciente do que está escrevendo, ou de forma mecânica, na qual o médium não tem controle nenhum sobre o que está sendo escrito. O médium se concentra e o seu corpo espiritual, ou seja, o perispírito, se amplia. O espírito comunicante se aproxima, fica lá do ladinho, entra em contato com o corpo espiritual. Dessa forma, as mensagens são passadas de espírito para espírito. O médium pode ouvir as mensagens ou vê-las se desdobrar na sua frente e ir escrevendo, vai anotando. Há possibilidade de um espírito comunicante se utilizar mecanicamente do braço do médium por meio de um chakra chamado humeral. Você conhecia o chakra humeral? Comenta aqui embaixo para mim. O médium fala as mensagens dos espíritos. Novamente, isso pode ser feito de forma consciente ou inconsciente. Na psicofonia inconsciente, o médium pode entrar em estado de transe e não se lembrar do que foi dito. Nesse caso, o corpo espiritual do médium, como já foi dito, é o que serve para que o espírito comunicante passe sua mensagem para ele. Dessa forma, pode acontecer de a psicofonia não existir mais. Sim, mediunidade de audiência, pois o médium ouve o espírito e repete com a voz dele o que o espírito disse. Não é o mesmo que psicofonia, pessoal. Na incorporação, o médium permite que o espírito temporariamente utilize o seu corpo físico e a sua voz para expressar ou se comunicar diretamente com os presentes. Enquanto na psicofonia o foco é a comunicação verbal, com o médium emprestando a sua voz ao espírito, na incorporação existe o uso mais amplo do corpo físico do médium pelo espírito, do espírito comunicante, que inclui gestos, movimentos, e o médium geralmente está em um estado de transe mais profundo. Isso envolve até danças, sabia? O espírito dança usando o corpo do médium. O médium ouve as vozes dos espíritos e passa adiante o que foi falado. Essas vozes podem ser internas dentro da mente dele ou externas, como se viessem lá do ambiente de algum lugar. Mas somente quem é médium é que pode ouvir. Se os sons feitos forem ouvidos por todos que estão lá no ambiente, nesse caso passa a ser mediunidade de efeitos físicos e não mais de audiência. A mediunidade de audiência não é captada com os ouvidos físicos, e sim com a alma. O médium vê os espíritos ou as imagens produzidas por eles. Essas visões podem ser em estado de vigília, acordado, ou em estado de sono, através dos sonhos. Há relatos de pessoas cegas que, sendo médiuns videntes, conseguem ver espíritos e ver o que eles projetam no ambiente em questão. Os médiuns videntes não veem com os olhos físicos, mas sim com os olhos da alma. Essa forma de mediunidade é considerada muito sutil e está relacionada à capacidade de perceber e interpretar energias, vibrações ou mensagens do plano espiritual de maneira interna, subjetiva, o que pode ser facilmente confundido com algo do próprio médium, né, o animismo, e não de espíritos comunicantes. O médium intuitivo recebe mensagens dos espíritos por meio de sua mente. Essas mensagens podem ser percebidas como intuições, ou insights.
Já viu uma pessoa quando ela está buscando uma ideia ou uma solução para um problema ou resposta, de repente ela encontra e chega a dar um pulo? Ou fica alerta? Então, é sobre isso que a gente está falando. O médium recebe a capacidade de curar doenças ou aliviar dores através de intervenção espiritual. Isso pode ser feito através de passes magnéticos, imposição de mãos, orações, abraços e outros métodos. Pode receitar medicamentos, chás, terapias, entre outras coisas assim. O espírito que está com ele examina o doente, comunica o diagnóstico. Aí esse mesmo espírito ou um outro espírito prescreve o remédio, a terapia ou o método que deve ser utilizado para atacar a doença ou curar a dor. Assim, o médium de cura aplica ou informa o que essa pessoa tem que fazer. E temos também a chamada mediunidade de efeitos físicos, que não faz parte da mediunidade de efeitos inteligentes, que é o que acabamos de falar. O médium pode causar ou testemunhar fenômenos físicos, como aparição, levitação e movimento de objetos, batidas, raps, materializações de coisas, odores ou aromas e outros efeitos materiais que são atribuídos à ação de espíritos. Nesse caso, todos veem e sentem, sendo médiums ou não. É importante notar que, de acordo com a doutrina espírita, a mediunidade é uma faculdade que pode ser desenvolvida e aprimorada com estudos, prática e disciplina moral. Além disso, os espíritos que se comunicam podem variar seu nível de evolução espiritual, e nem todas as mensagens recebidas são necessariamente benéficas ou verdadeiras. Por isso, os médiuns são encorajados a buscar orientação e proteção espiritual e usar a sua faculdade com responsabilidade e ética. Faltou algum tipo de mediunidade que eu não falei? Comenta aqui, por favor. Você já presenciou efeitos físicos assim? Comenta para a gente saber também. Aproveita que você já está comentando aí, curte esse vídeo se você gostou. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal Somos Espiritismo. Isso ajuda demais a gente, viu? E pega o link desse vídeo e espalhe, coloque lá nos grupos do Facebook, do WhatsApp, Telegram. Ajude a divulgar a doutrina espírita, ajude a divulgar o canal Somos Espiritismo. Até o próximo vídeo. Tchau!